Hoje, então, nosso 33º encontro de estudos de reuniões mediúnicas. Tá? Nós vamos estar fazendo o estudo no capítulo 26 do livro Nos Domínios da Mediunidade, no qual retrata a mediunidade de psicometria. Então, nós estamos percebendo a variedade imensa de mediunidade que existe. Mediunidade olfativa, mediunidade sonambúlica, mediunidade de desdobramento, a mediunidade de clarividência, clareaudiência, e para nós agora a mediunidade de psicometria. O capítulo retrata com o nome somente de psicometria, mas é uma mediunidade. O que vem a ser a psicometria? É uma faculdade de perceber o lado oculto do ambiente e de ler impressões e lembranças ao contato de objetos e documentos. Talvez poucos de nós tenham um conhecimento tão profundo, mas é uma mediunidade que, inclusive, em alguns países, para nós vai ser até talvez estranho, que, inclusive, há um respeito muito grande das próprias autoridades. Nos Estados Unidos mesmo, os médiuns com esse tipo de mediunidade já têm relatos, inclusive, registros de trabalho junto à própria polícia, muitas vezes ajudando nos trabalhos de investigação. Nós vamos então passar aqui, só para ajudar a esclarecer um pouco, o que vem a ser então a psicometria. Você sabia que os objetos podem armazenar a energia do dono, assim como a história de acontecimentos ligados a essa pessoa? Essas informações podem ser reveladas por sensitivos, como mostram alguns filmes e seriados de televisão. Na Inglaterra e Estados Unidos, por exemplo, a polícia é dotada de agentes com essa capacidade. A polícia alemã também faz rastreamentos de crimes através de agentes sensitivos. Esse fenômeno é conhecido como psicometria, termo que significa medição da alma. É a faculdade extrasensorial de algumas pessoas que conseguem detalhes da vida do proprietário através da memória energética da peça material. Allan Kardec esclarece que a clarividência ela é uma faculdade que todos os seres humanos têm. A maior parte tem em grau muito pequeno e alguns em grau muito acentuado. Mas todo ser humano é dotado dessa faculdade de ver acontecimentos do mundo material. A psicometria foi um termo usado a partir de 1800 por um pesquisador, depois de verificar que haviam pessoas com capacidade de, através de objetos, se ligar a acontecimentos desse objeto nas mãos ou na utilização de pessoas. Então passou-se a dar esse termo de psicometria, até 1857 era assim que era conhecido. Agora o Espiritismo dá a designação de clarividência. O que vem a ser clarividência? É ver acontecimentos do mundo material à distância. E pode ser no passado, no presente e no futuro também. Há muitos fenômenos já registrados na história, portanto realizados, acontecimentos, e que foram observados e pesquisados por grandes cientistas do psiquismo. Com tantas histórias e casos sobre sensitivos que resolvem mistérios e acham pessoas desaparecidas, podemos chegar à conclusão de que o nosso pensamento se espalha por toda parte. Deixamos vestígios energéticos da nossa existência em tudo o que é nosso. Os objetos seguram os pensamentos dos seus donos. Essa energia cria laços espirituais que se abastecem das correntes mentais emitidas pelos proprietários. Para o Espiritismo, o objetivo da psicometria é ajudar, consolar e esclarecer. Dessa maneira, ela nos revela como é importante evitar o apego e o egoísmo,
Duas fortes correntes que prendem o ego dos homens no mundo material. Normalmente, às vezes, se trabalha, né, o que a espiritualidade, né, faz alguns processos, inclusive, de regressão, né, que é feito no mundo espiritual, eles usam, às vezes, as duas situações, né, fazendo com que, muitas vezes, aquele espírito, né, através de um objeto, talvez, que vai remeter ele, né, naquela situação, então ajuda com que esse processo tenha um sucesso maior. Então conjuga as duas coisas, né, o próprio processo de remeter ao passado, né, mas também utilizando de objetos que marcaram muito aquilo. Não só objetos, mas, por exemplo, né, a própria música também, nós temos experiência disso. Ela nos traz, talvez, nos remete, né, a algum fato, a alguma ocorrência, né, que nos trouxe, por exemplo, um momento de muita alegria ou, às vezes, um momento, né, de tristeza, de decepção. Então, ela fica marcada. Então, toda vez, talvez, quando a gente escuta, né, aquela canção, aquela melodia, ela nos vai trazer recordações. Tá? Mas a canção, ela é imaterial. O material, no caso, tá, ele fica carregado da nossa energia. Então, o objeto, talvez um objeto ao qual a gente vai ter uma gratidão muito, né, daquele que nos deu aquele objeto, então a gente transfere para aquele objeto energias de nossos sentimentos e que ficam ali, muitas vezes, retratadas. Então, por isso que no caso, né, nesse pequeno vídeo que mostra, né, vocês viram que no próprio Estados Unidos, na Alemanha, né, alguns policiais, né, que têm essa mediunidade, quando eles adentram ao ambiente onde ocorreu talvez o delito, o crime, né, igual mostrando ali na cama, ela consegue perceber, inclusive, né, a cena, né, da ocorrência do assassinato. Nas paredes, né, quando olha, né, então percebe, consegue visualizar toda, né, a ocorrência daquele momento. Né, são impressões que ficam impregnadas ali em função naquele momento de pavor, aquele momento de desespero daquele que está cometendo. E normalmente também, salvo o contrário, quando, né, são psicopatas, né, o criminoso ele acaba também deixando muitas impressões. Por que eu estou falando assim, salvo talvez o psicopata? Porque o psicopata ele tem praticamente todos os, né, vários chakras, né, do espírito dele estão como que cristalizados. Então ele não expressa nenhum tipo de sentimento. Então por isso que ele, né, planeja e faz, né, crimes hediondos, né, sem mudar o seu comportamento, porque os sentimentos dele estão cristalizados. Nesse caso, a transferência, né, não se dá muitas vezes por completo com relação aos sentimentos dele. Muita coisa está ligada ao sentimento. Quer dizer que no final fala a questão, né, dos dois sentimentos, né? O sentimento de egoísmo, né, e o sentimento de apego, né? São dois sentimentos terríveis que, principalmente relativo às coisas materiais, podem nos aprisionar. Né? Nos aprisionar muito, né, a esse tipo de objeto, né, objetos materiais, até outros, por exemplo, dinheiro, e nos reter aqui, evitando que a gente, né, prossiga, né, a nossa caminhada espiritual. Muitos há que, às vezes, se apega, por exemplo, a uma casa, né, lutaram muitas vezes para construir ou conquistar aquela casa, aquela moradia, e ficam ali aprisionados a ela. É por isso que há muitos casos que pessoas que talvez vão morar naquela casa, né, têm percepções, sensações da presença de espíritos ali. Tá? Mas nada que devemos, né, nos apavorar. Por isso que o Evangelho no lar, né, em todas as situações da nossa vida cotidiana, ele, ou seja, será sempre bem-vindo. Porque se porventura é uma casa ou um apartamento que adquirimos de uma pessoa ao qual ainda o espírito ali permanece, esse espírito vai estar recebendo as orientações, né, dos benfeitores espirituais, né, vai estar sendo acolhido, vai estar sendo orientado. Vamos então iniciar aqui, né, o que o livro nos traz então a respeito sobre a psicometria. Né, como que André Luiz, né, Hilário e o Aulus, né, que é o mentor espiritual dos dois, nos traz as informações.
Então eles começam, né, naquele momento, o Aulus, né, percebendo que eles ainda ansiavam, né, por algum conhecimento a mais, e ele aproveitando, né, o ensejo que ele percebe que estava passando próximo ao museu e convida-os a entrar dentro de um museu. Então, na hora que eles entram dentro do museu, eles vão se deparar com várias situações e o Aulus vai explicando para ele o que ocorre. Olha lá, numa instituição como esta, né, que é um museu, é possível realizar interessantíssimos estudos. De certo, já ouviram referências à psicometria, em boa expressão, né, sinônimica, como é usada na psicologia experimental. Só um esclarecimento. Se vocês forem verificar, talvez, dentro, né, de um dicionário, né, da língua portuguesa, né, o que vem a ser psicometria, né, são os dados matemáticos e estatísticos relativos à psicologia, né, uma forma de medições, né, de formular dados estatísticos, de repetibilidade, muitas vezes de um fato, de uma ocorrência, às vezes até de um comportamento de uma pessoa. Já à luz da doutrina espírita, né, não é isso, a psicometria. Né, a psicometria, né, é a mediunidade sensitiva do médium de, através de objetos, né, perceber cenas, né, até diálogos, né, do que ocorreram ali, né, no passado e algumas vezes ainda no futuro. Poxa, mas por que no futuro? É difícil compreender isso. O futuro ainda não se deu. É a mente. A nossa mente muitas vezes, está arquitetando coisas e, já ouviram dizer, né, as paredes, né, tem ouvido, né? As paredes, né, nós deixamos registrado no nosso campo mental, quando o Dr. Jaider ele relata, né, o cuidado que nós devemos ter com os nossos pensamentos, é exatamente isso, vai ficando registrados. Muitas vezes numa mesa de reunião, aquele grupo que está ali planejando, talvez, até, vamos falar, uma expansão, né, de uma empresa. Então fica registros ali, marcas ali, tá, que então eles podem perceber, olha, está previsto ocorrer isto, né, no futuro. Então são os planejamentos, né, que os espíritos fazem. Nós somos espíritos. Nossos pensamentos, eles deixam, né, vestígios para construções futuras, né, como deixam também, né, dos atos cometidos. Tá? Tem, inclusive, até uma comparação, depois vocês vão ver no livro aqui, é um pouco até como ocorre com o animal. Mas vamos chegar no na parte do capítulo que vocês vão perceber como ocorre isso. Então, significa registro lá, apreciação da atividade intelectual. Entretanto, nos trabalhos mediúnicos, esta palavra designa a faculdade de ler impressões, recordações, ao contato de objetos comuns. Passamos por longo portal e no interior do edifício, reparamos que muitas entidades desencarnadas iam e vinham, de mistura com as pessoas que anotavam utilidades de outro tempo com crescente admiração. Então, percebendo, né, há uma presença intensa de desencarnados ali, né, no museu. E o que eles estão fazendo ali? Por que essa presença? Né? Muitos estão ali por lembranças, ou visitando objetos que lhe pertenceram, né, que lhe trazem recordações do pretérito, muito marcantes. Outros, né, simplesmente para querer rememorar aquele tempo. Talvez os objetos nem os pertenceram, mas os remete, né, àquele fato, àquela ocorrência daquela época, talvez em que se tornaram muito felizes. Muitos companheiros de mente fixa no pretérito lá frequentam casas como esta pelo simples prazer de rememorar, né, comentou o assistente. Verifiquei que algumas preciosidades, excetuando-se uma que outra, estavam revestidos de fluidos opacos, que formavam a massa cinzentada e pardacenta, na qual transpareciam pontos luminosos. São essa massa, né, sutil, é a energia que o espírito vai deixando imantada no objeto.
Tá? É através dessa energia que se vai, né, o médium sensitivo vai ter as percepções das ocorrências, né, do pretérito, né, ou do planejamento a futuro. O livro aqui ele não retrata muita coisa no futuro, não. Tá? Mas existe também, né, essa capacidade de percepção com relação que é os planejamentos, né, aquilo que está se arquitetando, a se realizar. Todos os objetos que você vê moldurados por substâncias fluídicas acham-se fortemente lembrados ou visitados por aqueles que o possuíram. Não longe havia curioso relógio aureolado de luminosa faixa branquicenta. Aulus recomendou-me tocá-lo, e quase instantaneamente me assomou aos olhos mentais linda reunião familiar, em que venerando casal se entretinha a palestrar com 4 jovens em pleno viço primaveril. As energias, né, estão imantadas, né? Aquele relógio ele estava posicionado na sala de jantar, em que aquela família sempre ele reunia, né, principalmente na parte noturna, né, para realizar o jantar. E sempre, muitas vezes, né, eles olhavam o relógio para ver o horário, se estava ou não avançado, e isso vai transferindo o quê? Né, aquela própria energia, né, daquele momento de felicidade. Então o relógio vai ficando registrado tudo naquele relógio, o que eles sentem. E vocês vão perceber que eles ainda, né, continuam a visitá-lo, né, para rememorar aquela época, né, em que os filhos, né, estavam juntos. Com aquele quadro vivo a destacar-se ante a minha visão interior, examinei o recinto agradável e digno. O mobiliário austríaco imprimia sobriedade e nobreza ao conjunto, que jarrões de flores e telas valiosas enfeitava. O relógio lá se encontrava, dominando o ambiente do cimo de velha parede caprichosamente adornada. Registrando minha surpresa, o assistente adiantou. Percebo a imagem sem o toque direto. O relógio pertenceu à respeitável família do século passado. Aqui eu deixei até grifado, olha como coloca lá, conserva as formas pensamento do casal que o adquiriu e que de quando em quando visita o museu para a alegria de recordar. Então vai deixando cada vez mais imantado, né, aquelas, né, lembranças do pretérito. Conserva as formas pensamento. Então olha para vocês verem, né, a forma, né, os pensamentos eles vão deixando registros, né, por onde passamos. Da mesma forma que isso fica, né, tão registrado no próprio espírito também, né, vocês talvez já ocorreram, já tiveram essa experiência. Vocês talvez chegar a uma determinada cidade, né, e terem a impressão de já ter visitado aquele local. Né, mas vocês não têm talvez esse registro nesta vida, né, nessa existência de ter realizado aquela visita. Está ainda ali talvez pela primeira vez nessa existência. Mas algo os remete, não, parece que eu conheço esse local. Está registrado também no nosso espírito. Está na parte, né, consciente, né, do espírito, ainda onde vem, né, rememora aquela lembrança. Muitas vezes até uma rua semelhante, né, talvez algum local, né, que a gente já tenha vivido em alguma época. A gente olha aquela rua e talvez nos traz lembranças. E a gente fica procurando dentro, né, do nosso campo mental, né, que local é esse? Será que eu já estive aqui? E muitas vezes, né, pode nos trazer, né, uma alegria, né, até um deslumbramento com relação àquele local, porque certamente foi um momento talvez de muita felicidade, de muita alegria ali. Então, né, a gente começa a perceber que a coisa é mais, né, comum do que, né, todos nós temos essa mediunidade de psicometria. O desenvolvimento dessa mediunidade vai ser a partir do momento em que nós começarmos talvez a trabalhar a mais. Trabalhar essa mediunidade.
Agora vai ter que ter o merecimento também, né? Até o tal, né? Até o ponto de aprofundamento, né? De percepção. Né? Nós, durante o momento em que nós estamos adormecidos, o corpo físico, o nosso espírito está livre. Nós podemos estar visitando determinados locais aos quais nunca fomos, né? Em corpo, somente em espírito. Então, nessa própria existência, há locais que talvez nós vamos chegar, não é que talvez foi visitado no pretérito, não, é nessa existência mesmo, mas só talvez durante o momento do desdobramento do espírito, né, em que ali estivemos. Aqui ele comenta lá, é um objeto animado pelas reminiscências de seus antigos possuidores, reminiscências que se reavivam no tempo, através de laços espirituais que ainda sustentam em torno do círculo afetivo que deixaram. Hilário tateou a preciosidade e falou, isto quer dizer que vemos imagens aqui impressas por eles, por intermédio de vibrações? É exatamente isso, né? Justamente, ela confirmou o Aulus. O relógio está envolvido pelas correntes mentais dos irmãos que ainda se apegam a ele, assim como o fio de cobre na condução da energia está sensibilizado pela corrente, né, elétrica. Ele dá o exemplo, não é, no caso do fio de cobre, porque mesmo depois que há o fluxo da intensidade da corrente elétrica, interrompeu ela, há ainda um campo, né, de energia que fica ali. Durante essa semana, né, acho que foi o Emídio, né, postou naquela criança brincando, né, naquele escorregador, né, ali, né, de tanto movimento num único sentido, vai mantendo, né, um campo de energia, né, a energia estática. Por isso que aquele, né, criança, na hora que passa, o cabelo, né, fica naquela posição. É um pouco isso que vai ficando os registros ali. No caso, né, ali do brinquedo, é a energia, né, elétrica, né, acumulada em forma de energia estática. Então, por isso que ele dá esse exemplo aqui. Então, se estivéssemos interessados em conhecer esses companheiros e encontrá-los, um objeto nessas condições seria um mediador para a realização de nossos desejos? E o Aulus esclarece perfeitamente. Através, né, de um objeto é possível, né, identificar quem é aquele espírito, né, que deixou as impressões ali e até localizá-lo. Aprovou lá o instrutor, usaríamos para isso alguma coisa em que a memória dele se concentra. Tudo que nos irradia do pensamento serve para facilitar esta ligação. Aulus sorriu e comentou, o pensamento espalha nossas próprias emanações em toda a parte, né, a que se projeta. Então nós vamos deixando, né, vestígios, né, por onde, né, a gente passa. No ambiente do trabalho, nós temos ali talvez um local, né, que a gente permanece mais tempo, e a gente pode ficar às vezes até bastante tempo ali afastado, mas quando, né, volta, vai, né, voltar aquelas reminiscências todas talvez daquele momento, ou daquele local. A gente visitar, por exemplo, uma casa, né, a qual vivemos 20 anos atrás. Talvez a casa já até mudou, nem tem a casa. Mas a gente chega, pode ser que tenha uma outra construção, um prédio lá, mas a nossa memória, né, vai nos mostrar aquela casa como ela era naquela época. E aí nós vamos, né, ter uma percepção, né, é um mundo, né, imaterial, né, no caso, né, a matéria física, mas que há a nossa construção mental ainda que faz aquelas percepções. E nós vamos deixando, né, vestígios imantados ali. Todo o nosso pensamento, ele forma, né, construções. O pensamento, ele cria.
Por isso que a espiritualidade, né, nos tem muito falado a questão, né, do orar e vigiar é controlar os nossos pensamentos. Não deixar os nossos pensamentos a ermo, principalmente em questões de construções deletéricas. As construções deletérias são aquelas construções que podem, né, nos causar mal a nós mesmos, bem como, né, ao próximo. É o que seria ainda pior. Tá? Só aproveitando, né, um ensejo um pouco sobre essa questão, né, não fugindo muito aqui, essa questão da própria construção mental, né, falando sobre a questão, por exemplo, da saúde. Há grande parte, né, dos espíritos encarnados que não querem, né, se melhorar, não querem se curar. E o porquê, talvez ele conscientemente, na consciência dele, ele quer curar, muitas vezes daquela doença. O inconsciente ainda não. Por quê? Quando, né, observa como ocorre a construção mental dele. No momento em que ele está adoentado, ele passa a receber a visita de familiares. Tá? Se ele está em casa ou no hospital, então muitos talvez que não visitavam, né, passam a visitá-lo, dar-lhe atenção. E isso, dentro do campo mental dele, está sendo, né, muito bom. Então ele pensa o seguinte: se eu, na hora que eu me curar, todo mundo vai se afastar. Ninguém vai me procurar mais. Aí que está o problema, né? Estão vendo aqui o que ocorre quando, né, fala ali naquele pequeno vídeo, fala sobre, né, o egoísmo. Essa linha de pensamento está, né, demonstrando que esse espírito é egoísta. Porque ele não pensa o contrário, em vez de receber as visitas, realizar então as visitas. É aquela história, né? Eu quero que as pessoas me amam, né? Me amem. Mas será que eu estou amando as pessoas? Muitos cobram, mas ninguém me ama. Mas o que você está fazendo? Você está amando as pessoas? Está, né, tendo uma reciprocidade? Então, a questão, muitas vezes, da cura, ela está nisso, na construção mental, né, do que o espírito está fazendo para com ele próprio. Então, talvez dentro do inconsciente dele, não percebe que ele ainda é desejoso de manter a doença. A doença, talvez, ela até momentaneamente se cura no corpo físico, mas não cura no espírito. Porque o campo mental dele ainda fica remetendo. As pessoas agora não estão vindo aqui. Era tão bom quando as pessoas vinham. É o egoísmo. Ele está querendo, né, ser visitado, está querendo que as pessoas o procurem, mas ele é incapaz de procurar as pessoas. Então, dentro disso também, que nós deixamos, né, as nossas marcas nos objetos, nós nos marcamos mais ainda. Grande parte, inclusive, das doenças mais graves é o que nós estamos construindo nessa casa aqui. Na nossa casa, né, mental, que está afetando diretamente, né, os nossos dois principais, não os dois principais, dois, né, dos três corpos que temos, que é o corpo, né, material e o perispírito. Então está afetando ele diretamente, está deixando as impressões daquilo que a gente, né, está construindo. Tá? Essa construção não quer dizer que seja só agora não, ela pode ser às vezes de várias encarnações. No caso, por exemplo, das doenças mentais, né, nós temos inclusive nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, retrata muito bem isso, né, do Dr. Bezerra de Menezes, mostrando, né, essas doenças mentais tá inerente, né, a toda uma construção que o espírito vem realizando ao longo do tempo. Principalmente violando as leis universais, infligindo muitas vezes dor, cometendo crimes com o uso da inteligência. Então, se ele usa a inteligência para cometer delitos, ele está afetando os três chakras superiores, não os três principais, os três chakras superiores, que é o chakra frontal, né, o chakra laríngeo e o chakra coronário. Então, ele vai criando danos no seu perispírito, tá, na parte neuronial. Então, é onde ele vai vir, né, com essas deficiências. Então, ele está aqui, deixando imantado também, se fizermos análise junto com a psicometria, impressões, né,
né? Por isso que o espírito elevado, ele se aproxima e quando ele vai fazer uma análise, ele vai ver todos os atos, os crimes cometidos por aquele espírito no pretérito. Porque fica tudo ali registrado. Então, a maior parte do registro é nele, mas também, né, nos objetos, igual estamos vendo aqui. É só para mostrar um pouco, né, que não é só nos objetos, principalmente, né, em nós mesmos. O que fazemos, o que pensamos, afeta em primeiro plano a nós mesmos. Não ache que, né, você está, por exemplo, remetendo algo para, né, o seu próximo, está sim. Mas quando você remete, a fonte de criação é sua, então a maior parte fica aqui. A fonte de criação é nossa. Então, igual, por exemplo, um exemplo bem simples. Vocês vão produzir algum alimento. Onde vocês produzem o alimento, né, manipula ali o alimento, né, a primeira, né, coisa a ser atingida é o quê? As mãos de vocês. As mãos e o recipiente ao qual vocês utilizaram. Vocês podem até depois levar para outra pessoa aquele alimento. Mas ele já passou por um processamento. Ele já foi, inclusive, modificado. Vamos falar, a parte, né, da energia principal ficou onde? Nas mãos de vocês. Então, todo o espírito, principalmente, que trabalha com energias, né, que vá prejudicar, né, ao próximo, a outro espírito encarnado ou desencarnado, os primeiros danos que ele tem é para com ele próprio. Então, vocês vão perceber até dentro dos trabalhos, né, de atendimento mediúnico, esses tipos de espírito, principalmente chamados esses espíritos que fazem os trabalhos encomendados, eles têm as mãos, os braços totalmente dilacerados, né, quase que em frangalhos mesmo, né, já descarnados, por causa das manipulações das energias que eles trabalham. E outra parte que atinge muito a eles, né, é a parte, né, da face. Também, né, fica, né, cheia de vestígios, de danos dentro daquelas energias que eles vão manipulando. Então é uma das técnicas que vocês podem, no atendimento a um desses tipos de espírito, mostrar para ele que ele está retratando tudo que ele realiza para com o outro. Que ele é o primeiro atingido. Muitas vezes ele nem se deu conta, né, que tudo o que ele faz, ele é o primeiro receptor. Vamos, né, focar aqui agora de novo. Olha lá, deixamos vestígios espirituais, tá vendo? Onde arremessamos os raios de nossa mente. Assim como o animal deixa no próprio rastro o odor, que lhe é característico, tornando-se por esse motivo facilmente abordável pela sensibilidade olfativa do cão. Assim somos nós. Então nós vamos, né, deixando lá vestígios espirituais onde arremessamos os raios de nossa mente. Existe, inclusive, né, alguns, né, criam algumas técnicas de estudo. Eu lembro uma vez um senhor falando, ele fala vários idiomas. E a forma dele aprender, ele vai fazendo a memorização ele deu um exemplo de uma estrada. Ele vai passando por aquela estrada e vai fazendo o caminho e ele vai retratando em cada ponto algum ponto de aprendizado. Então, é uma técnica que ele criou. Quando ele quer, então, por exemplo, recordar algum termo, ele faz esse percurso por essa estrada. E aí a mente dele vai registrando tudo. Né, vai buscando. Né? Há várias técnicas. O que é isso? Na realidade, nós estamos imantando, tá, algum ponto, né, do nosso espírito, do nosso sentimento, do nosso conhecimento, naquele momento de aprendizado. Depois, a gente pode, fazendo o caminho de volta, né, a gente sai colhendo. É exatamente isso aqui. Ó. Nós estamos arremessando raios de nossa mente. A estrada pode ser uma estrada fictícia para ele, mas ele está construindo ela no campo mental. No campo mental, ela está ali construída. Tá? Então, para ele, né, ela existe dentro do campo mental e ele utiliza ela, tanto que ele, né, rememora ela naqueles pontos
e lhe traz, ou seja, as recordações do aprendizado que ele precisa. Então, a nossa mente é criação, né, contínua. O saber né, adestrar, né, conduzir a nossa conduta mental, a nossa mente, podemos construir maravilhas. Podemos ajudar pessoas, né, que estão, né, ao leito de cama ali adoentados. Trabalhar, mas toda essa, né, essa energia, ela vai se tornando, né, grande e, vamos falar assim, com poder curativo a partir do momento em que nós tenhamos uma conduta moral coerente. Então, o nosso crescimento espiritual fará com que as nossas energias espirituais, elas cresçam também em valor. Rememorando um pouco a história do próprio, né, João Evangelista. No momento em que eles, achando que o exilando, né, deixando ele naquela ilha vulcânica, né, isolado ali, ele praticamente não conseguiria, né, disseminar nada, né, da boa nova do Cristo, né, muitos se enganaram, porque é uma ilha, né, desértica, né, toda, né, a terra cinzenta, porque era uma terra vulcânica, sem nenhuma vegetação, a única coisa em volta era o mar. Então, o único alimento ali, para chegar alimento, era por embarcações, e o único que ele tinha ali ao lado dele eram os soldados, né, que ficavam ali, né, entediados de ter que ficar vigiando ele. Mas o que ele fazia, né? Chegava à noite, ele se desdobrava em espírito. De dia ele já trabalhava, né, em espírito, né, com os irmãos mais próximos, que tinham uma população grande que era na cidade de Efésio. E à noite ele ia em espírito e ele inspirava, né, outros irmãos que iam para a tribuna para dar a mensagem. Né, retrata, inclusive, né, um ponto, inclusive, que ele estava orando na beira do mar, né, que os peixes todos se aproximaram. Né? Ali começa, inclusive, já a destacar, né, qual, né, seria um dos dons de aproximação dos animais, né, do futuro Francisco de Assis. Essa aproximação, como não tinha, né, espíritos encarnados ali, para ele dialogar, ele começa a dialogar com os peixes, que eram os mais próximos. Né? Então, né, quem lê o livro Francisco de Assis, por João Nunes Maia, né, vai ter esses, né, registro tudo ali no livro. E vai começar a entender, então, depois da próxima reencarnação de Francisco de Assis. Mas o que eu quero retratar é isso, a questão da construção mental. Né? Ele vinha fazendo, né, durante a parte diurna um trabalho mental do que ele poderia, como poderia ajudar, né, aos irmãos que estavam no continente. E à noite aí ele se desdobrava em espírito e ia visitá-los e passar a mensagem. Mas não somente isso, ele já remetia, né, durante a parte diurna, ele já fazia a preparação dos irmãos lá, né, para as mensagens. Então há o registro de muitos assim que não sabiam de onde vinha aquela inspiração e passavam a mensagem, né, para os primeiros cristãos. Tá? São, então, olha lá, os raios de nossa mente, né, que nós podemos, né, estar externando. E elas vão se elevar à medida que nós nos elevamos, né, moralmente. Quando libertados do corpo denso, olha lá, aguçam-se os sentidos. E em razão disso podemos atender sem dificuldade a esses fenômenos dentro da esfera em que nos limitam, né, as possibilidades evolutivas. É exatamente o que, né, ocorria ainda mais com ele no período noturno. Quando libertos do corpo denso, era o momento em que ele fazia o desdobramento. Somos, desse modo, induzidos a crer, considerou meu companheiro, que não dispomos de recursos para alcançar o pensamento daqueles que se fizeram superiores a nós. E é verdade. Né? O espírito, né, superior, né, nós não temos, né, essa condição. Mas o espírito que está superior a nós, ele tem essa condição de ler todo o nosso pensamento. É a ordem natural, né, de evolução do espírito. O espírito, né, quando vocês, por exemplo, vão lá na sala de atendimento,
né? Muitas vezes o toque, né, não é com todos, mas muitas vezes ele precisa identificar muitas vezes a origem do problema. Vocês vão perceber então que, né, o médico espiritual, ele vai talvez tocar a cabeça de vocês e ali, né, ele vai pegar praticamente todas as ocorrências nossas que está registrada e aí ele vai ver a causa, né, então daquela, né, moléstia, daquela doença. Né, está tudo registrado. Então aí ele vai poder então dar as orientações do que é necessário fazer. Por isso que muitos, né, que têm passado às vezes por ali, o problema não está, né, com relação, às vezes até a própria, né, o corpo físico. A grande parte não é o corpo físico. E grande parte talvez não é nenhuma bactéria, nenhum vírus. O problema está onde? A mediunidade que não foi trabalhada. Eles têm encaminhado muitos, né, para o atendimento fraterno, né, que estão ali com a mediunidade e os transtornos principais que eu começo a vir aqui. Transtorno bipolar, depressão. Tá? E aí com a depressão a pessoa praticamente, né, não tem apetite, não quer alimentar e aí vai eclodindo outras, né, por causa da avitaminose, vai eclodindo outras doenças no corpo físico. Então essa percepção, né, o espírito, tá vendo? Ele está fazendo essa leitura no nosso campo mental. Então o que ele está dizendo é isso aqui, ó. Mas é um espírito superior. O espírito inferior, ele não consegue fazer essa leitura, né, do espírito, né, que esteja num grau superior a ele. Até mesmo as questões das vibrações de energia são muito diferentes, por exemplo, no campo da clarividência. Por isso que os espíritos, né, que estão no umbral, os espíritos que estão na fase de sofrimento, eles não conseguem ter a percepção dos espíritos, né, os benfeitores que vão lá muitas vezes socorrê-los. Eles não se dão conta, não vê que está chegando ali muitas vezes uma comitiva. Quando vê é porque eles querem, né, que eles percebam que eles estão chegando. E aí eles, né, baixam, né, o seu campo vibratório de energia para poderem ser vistos, né, por aqueles espíritos em sofrimento. Porque eles não têm essa percepção. Por que que muitas vezes então aí se trabalha com o encarnado? Então o médium, né, que tem a mediunidade de desdobramento, ele ajuda nesse trabalho porque, tá, o grupo muitas vezes que vai fazer esse socorro, essas incursões no umbral, né, para eles abaixar o campo vibratório, tá, há uma perda muito grande de energia. Então, para que não haja tanta perda de energia e consiga realizar, né, o trabalho com mais intensidade, resgatar mais irmãos, faça uma parceria então com o médium de desdobramento. Porque aí o médium de desdobramento, na hora que chega, como ele está cheio de energia vital, ele é visível. Porque eles estão muito ligados ainda à matéria, então eles vão perceber o espírito do médium em desdobramento. E aí eles, né, sentem a energia e, né, estão ali sedentos, né, naquele momento, aqueles que já são escolhidos já estão sedentos de serem, né, acolhidos, né, de serem resgatados. Então, por isso que existe ainda essa parceria, esse trabalho do médium, por causa da energia vibratória que ele, né, emana. Alguns exemplos nos traz, né, algumas literaturas mostrando exatamente isso. Né, principalmente, por exemplo, os espíritos, né, de suicida. Eles têm uma vibração ainda de energia vital muito grande, então eles não conseguem perceber, né, os benfeitores espirituais. Somente com os médiums, né, de desdobramento é que eles têm essa condição de percepção e de ouvir. Não é só a questão de ver, de ouvir, de receber essa orientação. E muitas vezes a manifestação, eles estão muitas vezes tão paralisados, né, dentro daquele campo de sofrimento qual passaram, que fica ali, ó, aquele ciclo vicioso, igual no capítulo precedente, né, que mostra aquele, né, do estrangulamento lá na região da Toscana,
que o espírito ficou naquele ciclo vicioso do ato em que ele comete, né, o crime, né, de enforcamento da mulher, e aquilo ficou no campo mental dele. Então, a questão, por exemplo, quando há o choque, né, anímico, é para romper nessa cristalização. O choque anímico, nada mais isso, né? Tirar ele daquele ciclo contínuo que ele está vivenciando ali, que não acaba. Então, o choque anímico é para romper essa barreira e ele voltar a si, né, e perceber que o mundo está andando. O mundo não parou naquele tempo. O espírito, né, retrata no renascimento ali da Mesopotâmia, o espírito de José, ele ficou no ciclo, né, de 50 anos em afogamento contínuo. Olha que sofrimento. No momento em que é registrado, né, pela história como o dilúvio, né, o dilúvio nada mais foi que o rompimento, né, do canal do Estreito de Gibraltar, em que as águas do Oceano Atlântico se misturam com as águas do Lago Tritônio, que veio formar depois o Mar Mediterrâneo. Então aquele avanço todo das águas, ele foi lançado na hora que eles subiram na montanha e jogaram ele amarrado. E aí havia sido um espírito, né, muito mau, ele cometeu atrocidades, então a condenação que deram para ele foi isso. Jogaram ele nas águas amarrado, com as mãos amarradas e as pernas. Então ele perdurou ali durante 50 anos naquele ciclo, né, de afogamento. Até que então, né, ele, com o próprio remorso, né, dos atos cometidos, é aí que vem na memória que possibilitou ele então ser resgatado, em que ele recebe o choque anímico. Aqui o Espírito Aulos, né, então, respondendo, sim, aqueles que atingiram a elevação que não somos capazes de imaginar, remontaram outros planos, transcendendo-nos um modo de expressão de ser. Então, estão na faixa superior de vibração, né, onde nós não os percebemos, né, dentro da clarividência, nem da clareaudiência, nem da sensibilidade, muitas vezes, olfativa. Quando se percebe é porque eles, né, querem se deixar perceber. Eu estou falando da mediunidade olfativa porque, inclusive, eles transcendem, né, um odor, de perfume, né, perfume de flores. O próprio Divaldo Franco ele comenta, né, sobre isso, né, numa das épocas que ele ainda, né, visitava Pedro Leopoldo, e que ele percebe um perfume, né, que ele nunca, né, tinha percebido, aquele perfume suave, muito agradável, e na hora que ele se dá conta, esse perfume estava saindo de onde? Do Chico. E ele fala, Chico, você está sentindo, né, esse perfume? Ele falou, se tiver vindo de mim, só pode ser Detefon. Ele ainda fala, né, porque no paletó dele, né, ficava guardado e eles usavam às vezes Detefon, né, para combater as pragas, né, que tinha, né, traça e tudo. Ele falou, se tiver vindo de mim, só pode ser Detefon. Né? Ainda fala assim em tom de brincadeira, né? Mas é o espírito, né? Da mesma forma, o espírito, né, que está no campo de vibração, né, de maldade, né, ele vai se transformar no odor, né, que ele transmite, já é um odor já pútrido, né, já desagradável. Então é uma forma também de vocês, né, muitas vezes identificar, talvez quem está ali na orientação, na doutrinação, tá, não esteja percebendo, mas pode ser que algum dos médios percebe, né, e às vezes ele está se passando por um impostor ali, tá, tentando enganar o grupo, e se o médium perceber, olha, ele está exalando, né, um odor muito desagradável. Ali, então, ele já se entregou. Né, porque o espírito de luz, né, o odor dele é, ao contrário, é agradável. Né, ele não emana odor desagradável. Tá? É uma das formas também que vocês podem estar utilizando para identificar esse tipo de espírito. Tá? Vamos lá? Olha lá, o pensamento vibra em outra frequência. Naturalmente, podem acompanhar-nos e auxiliar-nos, porque é da lei que o superior vem ao inferior, quando queira. Contudo, por nossa vez, não nos é facultado segui-los.
Nós temos vários, né, relatos mostrando isso, né, de espíritos, né, de uma ordem muitas vezes superior, até mesmo nas colônias espirituais, né, quando eles, né, chegam, emana, né, uma energia muito intensa, muita luz. Naquele livro Sexo e Obsessão, né, que o Divaldo Franco nos traz, na psicografia dele, né, remonta exatamente isso. Né, quando a mãe do Marquês, ela vem, né, de uma esfera superior, de uma colônia superior, e vem para ajudar a fazer o trabalho de resgate dele. Então, a intensa luz que ela emanava, né, por já ser um espírito de ordem muito superior, né, deixa, inclusive, assombrados naqueles espíritos, né, que estavam ali em sofrimentos. Né? Só aquela energia que ela emana faz com que eles todos, né, se apaziguassem. O assistente, ela refletiu um instante e prosseguiu. Simbolizemos para discernir o que ocorre entre eles e nós, acontece entre nós e os seres que se nos localizam à retaguarda. Então, nós, como estamos num ponto intermediário, basta que a gente faça uma percepção daqueles espíritos, né, que estão em condições, né, inferiores a nós. Olha lá. Podemos, por exemplo, cuidar dos interesses das tribos primitivas, né, ou também retardadas, sem que elas consigam fazer o mesmo em nosso favor. Olha lá. Penetramos os costumes e conhecimentos da Taba, sem que a Taba entenda, né, patavina de nosso edifício cultural. É um exemplo que ele dá, mas fica mais fácil esse entendimento. Dessa mesma forma, os espíritos que estão na ordem superior à nossa, a forma, né, como eles, né, nos enxergam. Só que a forma como eles nos enxergam é ainda, né, de muito mais amor, de muito mais carinho. O espírito, né, a cada vez que ele se evolui, a característica principal é amor e muita paciência. O espírito, né, quanto mais evoluído, mais paciente ele é para com os espíritos inferiores. O pensamento nos condiciona ao círculo em que devemos ou merecemos viver. E só ao preço de esforço próprio ou de segura evolução, logramos aperfeiçoá-lo, superando limitações para fazê-lo vibrar em esferas superiores. Cada objeto, então, ela concluiu Hilário, pode ser um mediador para entrarmos em relação com as pessoas que se interessam por ele e um registro de fatos da natureza. Exatamente. É isso que ocorre. Sem mais nem menos, né, confirma Aulus. Não podemos esquecer que o paleontologista pode reconstituir determinadas peças da fauna pré-histórica por um simples osso encontrados a esmo. O que ele nos está trazendo aqui, que a coisa é científica. Nós já temos, né, a própria ciência, através de um objeto, e através do estudo, né, que se faz dentro da ciência, através do carbono 14, consegue identificar aquele objeto, em que ano ele foi construído, ou em qual ano ele viveu. Então, mostrando essa ciência. Só que no mundo espiritual, isso já está num nível muito mais avançado. Mas o que ele está mostrando é exatamente isso aqui, ó, o paleontologista. Né? Se ele pegar um osso, ele vai identificar, ele consegue identificar qual era aquele animal, né, em que período, né, ele viveu, em qual época ele viveu aqui. Pelos próprios dados, né, científicos que vão ficando registrados ao longo do tempo. Da mesma forma, até a própria, vamos falar assim, a própria Terra. Né, por camadas, eles conseguem identificar, inclusive, né, quando se faz, né, um corte, por exemplo, né, numa montanha, eles vão ver as diferenças que tem, são épocas de sedimentos, né, que vão sendo, né, colocados ali ao longo do tempo. O próprio carvão, né, o carvão mineral, nada mais é que, né, vegetações, talvez que por um momento de tempestade ou de modificações na própria, né, crosta terrena,
né, caíram, foram recobertos e com o calor, né, tirou toda a matéria volátil, ficando somente o que? A matéria sólida, que é o carvão. Então, com aquilo também ele identifica até acontecimentos do que houve então naquele momento. Né, se vocês, né, isso tem esses dados, inclusive, se vocês quiserem verificar, por exemplo, a história, por exemplo, de Pompeia, né, que foi soterrada, né, pelas larvas do vulcão Vesúvio. Na realidade, né, a cidade de Pompeia, né, o que atingiu ali não foi nem as larvas. O que atingiu ali foi poeira. Só que a poeira, né, em temperatura altíssima, né, a poeira, quando ela foi decantando, caindo ali, ela estava com temperatura acima de 2.000, 3.000 graus de temperatura. Então, o que ocorre ali, né, vai se decantando, né, toda aquela poeira, né, tirou praticamente toda a vida existente, né, de animais e pessoas que estavam ali naquele momento, a cidade ficou coberta. Então, depois que eles vão, né, descobre, né, numa escavação, e aí eles vão, né, depois desenterrar a cidade toda. Tem a cidade de Pompeia e tem uma pequena cidade lá também, né, chamada Herculano. Só que depois eles não descobriram, né, pararam, né, por questões de interesse, talvez até financeiro, né, não, a cidade ainda, grande parte da cidade de Herculano, ela ainda está soterrada. Mas ali também está, com essa poeira, eles têm o registro da exata época que ocorreu. Tá, os vestígios, né, por processo científico de estudo do carbono 14, eles conseguem dar os dados, né, com precisão da época que ocorreu. Então, o que o Aulus está nos trazendo aqui, né, comparando, né, a ciência já tem algumas coisas que ela, né, pega da natureza e tem registros de época, consegue identificar isso. Agora, no campo espiritual, né, é muito mais avançado. Os registros eles se transformam em imagens. Né, se transformam não só em imagens, mas também em sons. Isso ainda numa condição que é de tridimensional. O espírito, inclusive, ele pode perceber não só a imagem, mas, inclusive, né, a sensação de temperatura, né, e odor ainda que estava naquele ambiente, naquele momento, naquela hora.